Então, pessoal, hoje nós vamos falar da... Na verdade, nós vamos fazer uma introdução ao conteúdo de magnetismo. Quando a gente escuta esse nome magnetismo, vocês lembram de alguma coisa? Vem na cabeça alguma coisa? Pode falar o que vier na cabeça, esse nome magnetismo. Imã. Imã. Vocês já assistiram X-Men? Já ouviram falar do Magneto? Não parece esse nome? Sim. E qual que é o poder do Magneto no X-Men? Atrair metais, controlar. Exatamente. Exatamente. Então, tem a ver com isso mesmo. Ele tem um poder, de certa forma, de magnetismo, de atração de metais. Só que nós vamos ver na aula de hoje que quando a gente fala de ímãs, magnetismo, não quer dizer que um ímã ele tem interação com qualquer tipo de metal, não, viu? Por exemplo, o ímã ele atrai ferro, atrai alguns tipos de metais, mas ímãs não atraem, por exemplo, alumínio, não atrai cobre. Então, ele tem essa interação principalmente com alguns tipos de metais que são chamados de ferromagnéticos. Nós vamos comentar um pouquinho mais nessa aula. Então, nós vamos fazer uma introdução hoje ao magnetismo. Então, primeiro aqui, pessoal, depois me cobrem que eu mando para vocês esse materialzinho aqui, tudo bem? Que eu preparei. Esse resuminho aqui, a princípio eu coloquei a origem do nome magnetismo. Na verdade, tem várias ideias de como surgiu esse nome magnetismo. Então, eu coloquei aqui duas. Então, para alguns autores, o nome magnetismo deriva da Magnésia, que é uma região da Grécia, localizada na região de Tessália. Outros pesquisadores falam que esse nome magnetismo vem de um pastor de ovelhas chamado Magnes, que, segundo ele, na ponta não sei o nome correto, na ponta do cajado dele, tinha um metal. E quando ele aproximava de alguns tipos de rocha, aquela ponta metálica era atraída por essa rocha. E para alguns pesquisadores, o nome desse pastor era Magnes. Então tem essas duas versões. Na verdade, tem outras versões também. Tem outros autores que falam que o nome magnetismo vem de uma rocha chamada de magnetita. E essa rocha que tem é como se fosse um ímã natural. É uma rocha que consegue atrair certos metais. Enfim, é só uma definição mesmo da origem do nome magnetismo. Não existe um consenso desse nome magnetismo. Então, vocês falaram muito bem. Quando a gente fala magnetismo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça são ímãs. Todo mundo já viu algum tipo de ímã, certo? Então, deixa eu só mostrar alguns exemplos aqui, algumas imagens. Então, aqui, ó, tem ímãs em forma de ferradura, que não é muito comum da gente ver no dia a dia, mas tem. A gente vê muito isso aqui naqueles desenhos animados, né? Principalmente no Pica-Pau. Quem nunca viu, né? Aqueles ímãs em forma de ferradura. Então, tem aqui, ó, ímãs de geladeira. Esse tipo de ímã aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é chamado de ímã de neodímio. Parece uma pilhazinha de relógio, mas é um ímã de neodímio que é muito forte. E aqui também, quem nunca viu, um ímã de alto-falante, né? De algum som. Então, são alguns exemplos de ímãs. Então, voltando aqui. Todo ímã, pessoal, é importante deixar isso muito claro. Todo ímã ele é composto por dois polos. E quais são os nomes desses polos? Polo Norte e Polo Sul. Cuidado para não confundir com aquela parte que a gente viu no início do ano de eletricidade, né? Polo positivo e polo negativo. Ímãs não tem isso de positivo e negativo. Ímã tem polo norte e polo sul. Tudo bem? Então, olha aqui, eu coloquei vários formatos de ímã. Então, esse primeiro ímã aqui, ó, um ímã em forma de barra. Então, se eu tenho um ímã em forma de barra, a metade do ímã vai ser o polo sul, a outra metade vai ser o polo norte. Se eu tenho um ímã em forma de ferradura, as polaridades vão estar nesse formato aqui, ó. Metade do ímã polo sul, metade do ímã polo norte. Se eu tenho um ímã cilíndrico, como aquele que eu mostrei parecendo uma pilha de relógio, ou aquele ímãzinho de neodímio, as polaridades estão assim, ó, polo norte aqui, polo sul embaixo. Tanto faz, né? Se você girar. E se eu tiver um ímã semelhante àquele ímã de alto-falante, as polaridades estão assim, ó. A parte de metade para baixo é o polo sul, metade para cima é o polo norte. Tudo bem até aqui, pessoal? Quero que vocês entendam basicamente o que é magnetismo. Ímãs, e todo ímã tem dois polos, polo norte e polo sul. Comenta, por favor, se está tranquilo por enquanto, sim ou não? Sim. Ok. Vamos continuar aqui. Aqui eu já mostrei, né, alguns exemplos de ímãs. Aí, pessoal, o que acontece? Se eu pegar um ímã, imagina um ímãzinha, como essa imagem aqui em forma de barra.
Se eu conseguir pegar esse ímã e pendurar ele exatamente pelo seu centro, aqui é o seu centro de gravidade, esse ímã sozinho ele vai girar e vai orientar na direção norte-sul geográfico. Então isso aqui explica basicamente como funciona uma bússola. Uma bússola ela não é orientada pelos polos norte e sul geográfico. Então ela é simplesmente um ímã ou um material imantado que pode girar livremente. Então ele vai sempre orientar na direção norte e sul geográfico. Veja bem, qual que é o polo norte de um ímã? Olha essa definição. O polo norte de um ímã é a região que se volta para o norte geográfico da Terra. E qual que é o polo sul de um ímã? É a região que se volta para o sul geográfico da Terra. Então veja bem, se eu estou falando que esse aqui, ó, esse vermelhinho, é o polo norte do ímã, ele está apontando para o norte geográfico da Terra. Se essa parte que eu colori aqui de azul, eu estou chamando de sul do ímã, ele está apontando para o sul geográfico. Daqui a pouco eu vou confundir a cabeça de vocês um pouquinho, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A princípio, entendam isso. Polo norte do ímã aponta para o norte geográfico. Polo sul de um ímã aponta para o sul geográfico. Certo? Então, aqui ele está falando que um ímã, se eu suspender ele pelo seu centro de gravidade, ele vai orientar aproximadamente na direção norte-sul geográfico. Também vou comentar por que aproximadamente. Então, vamos seguir. Então, aqui ó, o exemplo de uma bússola, né? Quem nunca viu uma bússola pessoalmente, então está aqui nessa imagem. Então, o que é essa bússola? Essa coisinha aqui, ó, a gente chama isso de agulha magnética. Então, essa agulhazinha magnética é basicamente ou um ímã ou um material imantado que pode girar livremente. Então, toda vez que você movimentar a bússola, essa agulhazinha aqui, ó, ela vai sempre orientar na direção norte e sul geográfico, devido ao campo magnético da Terra. Entendido basicamente como funciona uma bússola, pessoal? Comentem, por favor. Sim ou não? Ou posso seguir? Pode seguir. Ok. Pessoal, fique à vontade de me interromper, viu? Com áudio. Tá. Agora vamos falar aqui das ações entre os polos de um ímã. Eu disse que todo ímã tem dois polos, polo norte e polo sul. Só que vocês, quem já brincou com ímã, com certeza já percebeu que, dependendo da forma que vocês aproximam os ímãs, em certo momento esses ímãs se atraem e em certo momento esses ímãs se repelem, certo? Então, dependendo da posição, eles vão sofrer uma força de atração ou vão ter uma força de repulsão. Então, como que isso acontece? Então, está aqui. Ó. Experimentalmente, constata-se que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários atraem. É semelhante ao que a gente viu na eletricidade. Então, mesmo nome repele, nomes contrários atraem. Então, se eu aproximar um polo sul de um polo sul, mesmo nome, força de repulsão. Se eu aproximar norte com norte, repulsão. Agora, se eu aproximar um polo sul de um norte ou norte de um sul, atração. Tudo bem, galera? Polos de mesmo nome repele, polos de nomes opostos se atraem. Certo? Certo, H. Ok. Outra propriedade importante do magnetismo dos ímãs é a inseparabilidade dos polos de um ímã. Pessoal, toda vez que eu corto um ímã, que eu quebro um ímã, ele vira um novo ímã. Não existe na natureza uma coisa chamada de monopolo magnético. Ou seja, não existe um polo sul separado de um polo norte. Se você quebrar um ímã, ele vai virar um novo ímã. Então vamos ler esse trechinho que eu coloquei aqui. Ó. Ao cerrarmos um ímã transversalmente, cada parte obtida não apresenta um polo único. Surge na região de corte polos de nomes contrários aos dos extremos, de modo que cada parte obtida é um novo ímã. Isso significa que não é possível separar os polos de um ímã e obter partes com um polo somente. Para exemplificar isso que eu acabei de ler, vamos ver algumas imagens aqui. Olhem aqui. Imagina essa primeira imagem. Isso aqui. Eu tenho um ímã grande aqui. Se é um ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Se eu cortar esse ímã ao meio, o que vai acontecer? Vai ficar um polo norte separado e um polo sul separado? Isso não acontece na natureza. Então, se eu cortar um ímã ao meio, ele vai virar dois novos ímãs. Então, essa metade aqui vira um novo ímã e essa outra metade vira um outro ímã.
E ali no textinho eu também falei que quando você corta, essa polaridade cortada, ele vai ter o nome oposto a essa extremidade aqui. Ó. Deixa eu só voltar no texto para ficar claro o que eu acabei de falar. Olha aqui. Cadê? Surgem na região de corte polos de nomes contrários aos extremos. Então, voltando lá no exemplo. Eu corto esse ímã aqui no meio. Então, aonde eu cortei, essa parte todinha aqui vermelha não era polo norte? Então, aonde eu cortei vai ter uma polaridade oposta ao extremo. Se o extremo já era norte, o extremo continua norte. Aonde eu cortei vira sul. Olha essa outra metade aqui. O extremo não era sul, então o extremo continua sul. Aonde eu cortei vira norte. E vai acontecendo isso sucessivamente. Então, se eu pegar esse ímãzinho aqui, ó, e cortar no meio novamente, vira 2 novos ímãs. Se eu pegar esse ímãzinho aqui e cortar novamente no meio, vai virar 2 novos ímãs. Independentemente do tamanho, pessoal. Então, se eu tiver um ímã do tamanho de um grão de areia, ele vai ser um ímã. Não vai ter um polo norte e um polo sul separados. Tá claro esse conceito? Comentem, por favor, se sim ou não. Sim, deu para entender. Tranquilo. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Vamos lá, continuando. O campo magnético de um ímã. Pessoal, em torno de um ímã, olha o exemplo que eu dei no início. Eu preciso encostar um ímã no outro, ou eu preciso encostar um ímã num prego, ou num pedaço de metal para sofrer uma força, ou mesmo à distância, um ímã ele atrai um pedaço de metal, ele atrai outro ímã ou repele. Vocês concordam comigo que mesmo à distância, sem tocar, existe uma força de atração ou repulsão? Por que isso acontece? Porque em torno do ímã existe uma região chamada de campo magnético. Então o ímã não precisa tocar no ímã para ele ou repelir ou atrair um outro material, porque ele está dentro de uma região chamada de campo magnético. Só um exemplo de campo, a gente comentou no início do ano o campo gravitacional e o campo elétrico, lembra disso? Se eu soltar um objeto, ele não vai cair em direção à Terra? Por quê? Porque está numa região de campo gravitacional. Lembra que eu comentei também no início do ano que se eu tenho um corpo eletrizado, ou positivo ou negativo, ele pode atrair ou repelir outro objeto eletrizado, porque ele tem uma região de campo elétrico. Então aqui é da mesma forma, só que aqui agora, como eu falo de ímãs, eu tenho um campo magnético. Então olha aqui, os ímãs modificam as propriedades dos pontos do espaço que o envolve. Dizemos que ele origina no espaço um campo magnético. Essa imagem aqui, pessoal, é uma foto de um experimento real. Então eu tenho um ímã, as cores azul e vermelho estão representando os polos norte e sul. E como que eu obtive essa imagem experimentalmente? A gente vai jogando sobre o ímã limalha de ferro. Limalha de ferro é como se fosse um pozinho de ferro. Para ficar mais claro o que eu estou falando, eu separei aqui 2 videozinhos curtos do YouTube. Eu vou colocar aqui para vocês verem como que é obtido essa imagem experimentalmente. Esse aqui ó, é um videozinho curto do Laboratório de Física da USP. Então vou colocar aqui só para mostrar a vocês como que eu obtenho um campo magnético experimentalmente. Então aqui, pessoal, isso aqui é um aparato que eles têm no laboratório de física lá. Não sei se vocês viram que no cantinho, no vídeo anteriormente, ele vai pegar um ímã, tem um ímãzinho, e ele vai inserir o ímã nesse canalzinho aqui. Ó. Aqui ele tem limalha de ferro suspensa em glicerina. Limalha de ferro, gente, é pó de ferro. Se alguém já foi em alguma oficina que corta metal, vocês vão ver lá que gera um monte de pozinho de ferro. Então tá aqui, essa limalha de ferro que está dentro de glicerina. Então vamos ver que ele vai inserir um ímã aqui dentro, ver o que vai acontecer.
pouquinho aqui. Então percebam que quando ele inseriu o ímã, percebam que a limalha de ferro dentro da glicerina, elas foram se orientando, formando uma espécie de uns desenhos. Esses desenhos aqui, ó, estão representando experimentalmente como que é aquelas linhas de força que representam o campo magnético. E aqui vai ser legal que ele vai girar essa imagem e vai mostrar que isso aqui, ó, não é bidimensional, é tridimensional. Aqui só para representar que essas linhas de campo são tridimensionais, viu? Não no plano. Agora aqui, ó, ele só vai colocar um ímã diferente, agora um ímã em formato de ferradura, para vocês verem como que fica as linhas de campo magnético. Ok, conseguiram acompanhar isso aqui, pessoal? Entenderam o vídeo? Sim, H, deu para entender. Bacana. Eu vou mostrar aqui agora um outro videozinho curtinho, também demonstrando essas linhas de campo magnético, só que mais simples ainda. Caso algum de vocês queira fazer em casa para representar, é bem simplesinho. Precisa apenas de um ímã, uma folha e um pouquinho de pó de ferro, limalha de ferro. Então, vamos lá. Então aqui, ó, os materiais que o autor do vídeo necessita: limalha de ferro, um ímãzinho e uma folha. Está mostrando que o ímã tem dois polos, né, o polo norte e o polo sul. Colocou o ímã abaixo da folha e ela vai salpicando a limalha de ferro, o pozinho de ferro sobre a folha. Então, quando esses pozinhos de ferro, não precisa preocupar com o que está escrito não, só para vocês entenderem a imagem. Quando ela vai jogando o pó de ferro sobre a folha, que o ímã está embaixo, percebe que os pozinhos de ferro vão se orientando, formando aquelas linhas que eu mostrei lá naquela imagem, tá vendo? Ó. Então ela vai fazer vários formatos. Então, colocando uma barra só, deixa eu pulando o vídeo aqui. Agora vamos colocar dois ímãs juntos. Vai colocar a folha por cima e jogar o pozinho de ferro por cima de novo, só para vocês verem como que vai ficar a limalha de ferro, como vai ser o formato das linhas de campo magnético. Olha o desenho das linhas de campo magnético. Ela vai testando vários formatos. Eu vou pular aqui para adiantar. Vou passar para o último caso, que ela colocou um ímã em forma de ferradura. Agora aí, ó, um ímã em forma de ferradura. Como que vai ser as linhas de campo magnético? Aqui, pessoal, percebe que dentro, deixa eu dar um pause aqui, ela está chamando que aqui, ó, entre o ímã tem um campo, faltou a palavra uniforme, magnético, tem um campo magnético uniforme, porque as linhas de campo são praticamente paralelas. Eu vou mostrar isso naquele resuminho mais à frente. Então, deixa eu voltar aqui. E é isso. Os dois vídeos ficaram mais claros? Como que se obtém esse campo magnético? O que é o campo magnético? Podem comentar à vontade. Se tiver alguma dúvida, podem falar. Entenderam? Posso seguir? Pode seguir sim, H. Ok. Pessoal, fica à vontade de perguntar, viu? Achei bacana o experimento. Dá para fazer em casa. Se vocês conseguirem um ímã, dá para fazer várias configurações. Olha aqui. Então essa aqui ó, é uma imagem, como diz vocês, uma imagem real de um experimento e como que vocês veem nos livros de física. Então aqui é uma representação. Então, representando o ímã, polo norte e polo sul, e as linhas de campo magnético em torno dela. Só que por convenção, galera, convenção, para ficar mais fácil de estudar esses fenômenos, a gente determina que as linhas de campo magnético elas têm um sentido também. Então, a gente sempre considera que as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Então, olha o sentido da setinha. As linhas saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul. Lógico que no experimento real você não tem essa setinha, né? Mas por convenção é assim. Sempre as linhas de campo magnético ou linhas de força saem do polo norte e entram no polo sul.
Isso é uma definição básica e importante para resolver vários exercícios, certo? Todo ímã tem dois polos. Em torno do ímã tem um campo magnético, representado por linhas de campo, ou linhas de força, tanto faz. E as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Aqui ó, é uma imagem semelhante àquela que eu mostrei para vocês no vídeo, de um ímã em forma de ferradura com limada de ferro. Olha a formatação, ficaria mais ou menos assim, em um experimento real. E aqui eu vou mostrar como que seria ele num esquema, né? Para mostrar que entre esse polo norte e esse polo sul, as linhas ficam praticamente paralelas nesse espacinho aqui, ó. Aí a gente chama que essa região aqui, que as linhas de campo são praticamente paralelas, a gente chama de campo magnético uniforme. Outra coisa, pessoal, que eu não sei se eu coloquei lá na frente. Não, vou comentar isso aqui agora no tópico 6. Então, vamos aqui para o tópico 6. Ok. Para a gente representar o campo magnético, que eu não vou mostrar hoje, mas em outros momentos a gente tem umas continhas para fazer explicar isso aqui. A gente representa a ação do campo magnético através de um vetorzinho B. Lembra o que essa palavrinha vetor significa? Vetor é uma grandeza que tem 3 características. Quais são as 3 características de um vetor? Módulo, direção e sentido. Então, o vetor indução magnética, representado pela letra B. Se é um vetor, tem a setinha aqui em cima, né? Então, isso aqui é o vetor indução magnética. Então, para que a gente faz isso? Olha, para medir a ação de um ímã, associamos a cada ponto do campo uma grandeza vetorial, denominada vetor indução magnética ou vetor campo magnético. Novamente, uma representação de um ímã e a limalha de ferro, mostrando as linhas. E aqui ao lado, um desenho esquemático, mostrando que as linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. E esses vetorzinhos aqui, ó, Bzinho, esse Bzinho aqui, estão representando o vetor campo magnético nesses pontos. Então, nesse ponto aqui, onde eu estou passando o mouse, o vetor campo magnético ele é tangente à linha, aponta para cima. Se eu desenhasse um campo magnético aqui onde o mouse está, dá para vocês perceberem o movimento do meu mouse? Comentem se sim ou não. Sim, tá dando para perceber um pouco. Ok. Então, olha aqui, o que eu quero que vocês entendam é assim. Ó. Se eu pegar nesse ponto, aonde esse vetorzinho aqui está desenhado, ele vai ter, é um vetor, ele vai ter um módulo, uma direção e um sentido. Se eu fosse desenhar esse campo magnético aonde eu estou com o mouse aqui, ó, mais próximo do ímã, eu teria um outro campo magnético maior do que esse. Por que o campo magnético aqui próximo do ímã é maior? Por 2 motivos. Porque enquanto menor a distância do ímã, mais intenso o campo magnético. Mas tem uma outra definição. Deixa eu tentar fazer uma gambiarra aqui, pessoal. Deixa eu dar um print screen, deixa eu abrir o Paint aqui só para mostrar. Olha aqui. Aonde tem, eu estou começando o campo magnético aqui, o vetor campo magnético, e ele vem até esse ponto. Esse é um vetor campo magnético. Então ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Se eu pegasse um ponto aqui, ó, onde eu estou agora, então imaginem aqui, ó, um vetor campo magnético aqui. Esse vetor campo magnético que eu desenhei, agora, ele tem que ser maior do que esse. Por que ele tem que ser maior? Porque eu iniciei de um ponto mais próximo do ímã do que esse ponto aqui. Então, enquanto mais próximo do ímã, maior o campo magnético. E outra coisa, tem uma parte da física que fala que se você olhar a distância entre essa linha e essa linha, ó, tem uma distância aqui, x, qualquer. Se eu olhar a distância entre essas duas linhas aqui, não tem uma distância menor? Ou seja, eu não tenho uma densidade de linhas aqui maior? Enquanto mais densa as linhas, mais próximas as linhas, mais intenso o campo magnético. Enquanto mais distante as linhas, menos intenso o campo magnético. Se eu pegar um ponto aqui, ó, olha a distância entre as linhas, não é maior ainda? Então é menos intenso o campo magnético. O que eu estou querendo explicar aqui nessas imagens, vocês percebem no experimento real. Aqui próximo, ó, vê se vocês conseguem onde eu estou mexendo o mouse agora, no experimento real. Aqui, ó, nessa região próximo ao ímã, as linhas não estão bem próximas uma da outra? Então o campo é mais intenso. Se eu pegar um ponto aqui mais distante, as linhas estão mais afastadas, então o campo é menos intenso. Se eu pegar um ponto aqui, ó, mais distante ainda,
as linhas estão mais afastadas ainda. Então, o campo é menos intenso ainda. Deu para entender o que eu queria passar nesse negócio das linhas de campo, pessoal? Comentem, por favor. Sim ou não? Sim, deu para entender. Não, bacana. É porque é difícil explicar esse trem sem estar com um quadro aqui. Mas vamos seguir. Ok, pessoal. Ao que eu já tinha comentado, as linhas de indução magnética saem do polo norte e entram no polo sul. Agora, aqui, ó, que eu ia comentar sobre o campo magnético terrestre. Eu não disse que é um ímã pendurado pelo seu centro, ele vai girar e orientar na direção do campo polo norte e sul magnético? Ou como que funciona também uma bússola? Simplesmente você deixar um ímã girar livremente? Em algum momento lá atrás, eu usei a palavra aproximadamente. Aqui, ó, um ímã está suspenso pelo seu centro de gravidade, orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfico. Por que essa palavrinha aproximadamente? Porque, na realidade, entre o real polo norte e os reais polos magnético e geográfico da Terra, entre o polo norte e sul geográfico da Terra, tem uma inclinação, pessoal. Veja bem, essa direção que eu estou passando o mouse seria a direção magnética. E essa direção, que é o eixo de rotação da Terra, seria as direções geográficas. De novo, é o que eu quis dizer. Nessa direção onde eu estou passando o mouse, é a direção dos polos magnéticos da Terra. E nessa direção aqui agora, onde está o eixo de rotação da Terra, é a direção geográfica. Existe uma inclinação aqui, uma diferença. Essa inclinação hoje é em torno de 11,7 graus. Só para vocês entenderem que, na realidade, quando a gente fala assim, ó, norte geográfico, lá não é exatamente os polos magnéticos da Terra. Tem uma inclinaçãozinha de 11,7 graus. Tem umas teorias da física que falam que a cada, não sei precisar, milhões de anos ou milhares de anos, aonde é polo norte da Terra já vai transformar em polo sul. Ou seja, vai tendo uma mudança gradativa de polos da Terra, devido ao movimento até do magma terrestre, enfim. Depois vocês dão uma pesquisada sobre isso. O que eu quero que vocês deixem bem claro para vocês é uma coisa interessante nessa imagem. Deixa eu diminuir um pouquinho a imagem aqui. Ó, quando você vai estudar as aulas de geografia e tem uma imagem como esse aqui, ó, esse mapa mundial, aqui em cima não é o polo norte geográfico da Terra? E aqui embaixo não é o polo sul geográfico da Terra? Só que, quando eu falo isso fisicamente, pessoal, é o contrário. Olha a confusão, mas vocês vão entender. Aqui em cima não é o norte geográfico? Lá na definição que eu usei no ímã. Vamos voltar aqui, vocês vão entender tudo que eu estou querendo dizer. Olha, o polo norte de um ímã é a região voltada para o norte geográfico. O polo sul de um ímã é a região que se volta para o sul geográfico. Volta lá naquela imagem do mapa mundial. Aqui em cima não é o norte geográfico? Se aqui em cima é o norte geográfico, essa parte de cima aqui do ímã é o norte do ímã. Concordam comigo? Ó, de novo, aqui é o polo norte geográfico. Quer dizer que essa parte de cima do ímã é o polo norte do ímã. No mesmo raciocínio, aqui embaixo não é o polo norte... Aqui embaixo não é o polo sul geográfico? Se é o sul geográfico, essa parte do ímã é o sul do ímã. Tá, agora vamos complicar um pouquinho só. De novo, norte geográfico, norte do ímã. Mas quem, pessoal, que atrai o polo norte do ímã? Ó, polos de mesmo nome, repulsão. Polos de nomes opostos, atração. Então, veja bem. Se aqui é o norte do ímã, quem que atrai o norte do ímã? O sul. Então, aqui em cima é o sul magnético da Terra para atrair o norte do ímã. Olhem aqui embaixo. Aqui embaixo é o sul geográfico. Se é o sul geográfico, esse é o sul do ímã. Quem que atrai o sul do ímã? Quem atrai sul? Norte. Norte magnético. Eu vou resumir tudo e vou abrir o espaço para tirar dúvidas. Então, se aqui em cima é o norte geográfico da Terra, é o polo sul magnético da Terra.
Se aqui embaixo é o polo sul geográfico, é o polo norte magnético. Pessoal, podem abrir o microfone, falar se entenderam ou não, que eu volto sem problema. Comentem, por favor. É basicamente isso. Quando a gente fala de ímãs, para não confundir a cabeça de vocês, quando a gente fala em ímãs, só me interessa falar ímã, polos magnéticos do ímã, né? O ímã tem polo magnético. Só que a confusão está aqui quando eu falo da Terra. Porque a Terra, ele tem um polo norte geográfico, que na verdade esse norte geográfico, ele é o sul magnético da Terra. E quando eu falo em sul geográfico, ele é o norte magnético. Então, se você vai falar de geografia, só você falar polo norte e sul geográfico. Agora, quando você vai falar de ímã, é importante você saber que o norte geográfico da Terra é o sul magnético. É só essa definição, pessoal, mas não vai interferir em nada em resolução de questão, desde que vocês entendam essa diferença entre geográfico e magnético. A Terra é como se fosse um ímã gigantesco. Então, ela tem polo norte e sul magnético. Então, ela vai atrair ou repelir o ímã. Só que aí a atração e repulsão respeita as características magnéticas. Certo? Nós vamos resolver uma questão sobre isso, salvo engano. Então, vamos seguir, pessoal. Aqui é só para mostrar, não sei se vocês já viram em algum momento, umas chavinhas, tipo essa chave de fenda aqui, ou essa chave Phillips, que atrai os parafusinhos. São chamadas de chaves imantadas. Você já deve ter visto em algum momento, principalmente os meninos da área de informática, né, que quando vai trabalhar com a parte de hardware, não sei se vocês desmontam placa-mãe, tem que desparafusar lá o CPU, vocês usam umas chavinhas desse tipo aqui, ó, que você termina de desparafusar, ela fica grudada nos parafusinhos. São chaves imantadas, né? Ou seja, são ímãs temporários, não são ímãs permanentes. Então, aqueles exemplos de ímãs que eu dei lá, só voltar aqui em cima novamente. Aqui, ó, esses ímãs aqui, ímã de geladeira, ímã do alto-falante, ímã de neodímio, a gente considera isso como ímãs permanentes. E essas chaves aqui, ó, elas são imantadas. A gente chama isso de ímãs temporários, que vai perdendo a sua capacidade com o tempo. Então, toda vez que essas chaves de fenda aqui caem, elas perdem um pouquinho a propriedade magnética. Mas o que vai perder mais ainda é se você aquecer. Então, nunca aqueçam essas chaves imantadas, porque se você aquecer, elas perdem rapidamente suas características magnéticas. Tudo bem, pessoal? Para finalizar nossa aula, nós vamos resolver 3 questões. Essas 3 questões aqui, ó, são questões teóricas daquele livro de questões que vocês têm. Tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui. Primeira questão, 844. Eu acho que eu até deixei ela aqui no ponto já. Então, essa questão aqui fala assim, ó. Serrando transversalmente um ímã em forma de barra, o que acontece? Então, se eu pegar um ímã e cortar ele ao meio, por exemplo, o que vai acontecer? As duas partes se desmagnetizam, obtém-se um polo norte e um polo sul isolados. Na seção de corte, surgem polos contrários àqueles das extremidades das partes. O polo norte conserva-se isolado, mas o polo sul desaparece. O polo sul conserva-se isolado, mas o polo norte desaparece. E aí, pessoal, pensaram? Sem medo de errar. Qual vocês acham que é a alternativa correta? Pode comentar aí no áudio. Alternativa CH. Alguém concorda? Alguém discorda? Concordo. Então vamos lá. Serrando transversalmente um ímã em forma de barra, o que acontece? Na seção de corte surgem polos contrários àqueles das extremidades das partes. Perfeito. Só ele poderia complementar mais ainda a resposta, né? Ou seja, se transforma em um novo ímã. Então, jamais vai desmagnetizar. Não podemos ter polo norte e sul isolados. E muito menos aqui, né? Conserva-se um polo e o outro desaparece. Então, perfeito. Letra C. Próxima questão, eu escolhi aqui a 851. Deixa eu achar aqui 851. Questão da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fala assim. As linhas de indução de um campo magnético uniforme são mostradas abaixo. Então, essas setinhas aqui em azul estão mostrando um campo magnético uniforme. Lembra lá nos experimentos? Como que a gente conseguia um campo magnético uniforme? Não era quando usava um ímã em forma de ferradura e entre eles as linhas ficavam praticamente paralelas? Então aqui está mostrando um campo magnético uniforme. Então essas linhas aqui estão mostrando que qualquer lugar dentro desse campo ele vai ter a mesma intensidade.
Por isso que é uniforme. Designando por N o polo norte e por S o polo sul de um ímã colocado no mesmo plano da figura, é possível concluir que o ímã permanecerá em repouso se estiver na seguinte posição. Então veja bem, pessoal. Isso aqui é um campo magnético que foi gerado por alguma coisa, um campo magnético externo. Está orientado assim, nesse sentido. Se eu pegar um ímã e colocar aqui dentro desse campo magnético, qual dessas 4 posições que o ímã permanecerá em repouso? Vamos pensar. O campo magnético está aqui, horizontalmente para a direita, concordam? Então o campo magnético está horizontalmente para a direita. Quais as 2 alternativas que vocês descartam de cara? Vocês vão descartar a letra B e a letra D, porque os ímãs estão na vertical. Porque se você colocar ou letra B ou letra C, que o ímã está na vertical, e colocar aqui nesse campo magnético, eles vão girar automaticamente para se orientar conforme as linhas, concordam? Como as linhas estão horizontalmente, se eu colocar ímãs verticais, como B e D, eles não vão ficar em repouso. Eles vão girar. Como uma bússola. A bússola nos gira para orientar no campo magnético terrestre. Então, B e D, ímãs na vertical, vão girar. Então, sobrou para nós 2 alternativas, que os ímãs estão na horizontal. Ou letra A ou letra C. O que é que diferencia a letra A e a letra C? As polaridades dos ímãs. Letra A, sul e norte. Letra C, norte e sul. Lembra dos ímãs? Um ímã tem 2 polos. Por definição, as linhas saem de que polo e entram em que polo? Vamos voltar aqui na teoria. As linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul. Linhas saem do norte e entram no sul. Então, qual dos ímãs aqui que eu vou colocar? Letra A ou letra C, que ele vai ficar em repouso? As linhas têm que entrar no polo sul e sair no polo norte. E aí, pessoal? Se eu colocar aqui, esse ímã, deixa eu fazer aquele negócio lá do punch. Vou dar um print aqui. Aqui, se eu pegar, selecionar esse ímã desse jeito, letra C, e colocar aqui, tá correto com a definição? A linha está entrando no polo norte, saindo do sul. O correto é assim? Não, né, galera? O correto não é assim. O que fala a teoria? Se eu pegar um ímã aqui, colocar nesse campo magnético, olha aqui, sentido das setinhas. As setinhas do campo magnético estão entrando no polo sul e saindo do polo norte. Então, se eu pegar esse ímã que estava na letra A, ele vai permanecer em repouso. Então, a alternativa correta é a letra A. Entenderam? Comentem, por favor. Deu para entender? Ok. Então, para finalizar aqui, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fala assim: analise cada uma das afirmações e indique se é verdadeira ou falsa. Primeira afirmativa: nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração das linhas de indução é maior do que em qualquer outra região ao seu redor. O que vocês acham? Verdadeira ou falsa? De novo, nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outra região ao seu redor. Vamos colocar uma imagem aqui para vocês entenderem? Olha aqui, nas regiões onde estou passando o mouse, nas regiões próximas, deixa eu jogar no Paint. Nas regiões próximas aos polos, o campo magnético, como é que fala no enunciado? Só voltar aqui. Nas regiões próximas aos polos de um impermanente, a concentração de linhas é maior. Olha, nas regiões próximas aos polos, a concentração de linha é maior do que se eu comparar em uma região aqui, mais afastada dos polos, a concentração de linhas é menor. Então, primeira afirmativa ela é verdadeira. Nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outra região ao seu redor. Segunda alternativa: qualquer pedaço de metal colocado nas proximidades de um ímã permanente
torna-se magnetizado e passa a ser atraído por ele? Só olha o detalhe. Qualquer metal vai ser atraído por um ímã? Verdadeiro ou falso? Falsa. Falsa. Nem todos os metais são atraídos por ímãs, certo? Exemplo, cobre e alumínio, por exemplo, não são atraídos. Esses que são atraídos são chamados de ferromagnéticos. Tem outros materiais, né? Tem diamagnéticos, paramagnéticos. Em outra aula eu explico detalhadamente isso. Então, segunda afirmativa, falsa. Terceira alternativa. Tomando-se um ímã permanente em forma de barra e partindo-o ao meio, em seu comprimento, obtém-se dois polos magnéticos isolados. Um polo norte em uma das metades e um polo sul na outra. E aí? Verdadeiro ou falso? Falsa. Falsa. Então, verdadeira, falsa, falsa. Letra A. Verdadeira, falsa, falsa. E aí, pessoal, tranquilo? Dúvidas? Foi bem explicado, sim. Bacana, galera. A aula. Ok. Então, dê uma estudadinha aí, magnetismo. Tente resolver algumas questões de vestibular. Qualquer dúvida, vocês podem me falar. Próxima terça-feira, a gente planeja uma outra aula.